todas e a todos. Nós estamos promovendo essa audiência pública no sentido de apreciar o projeto de lei número 402/2020, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2021. Esse objetivo tem como objetivo discutir, como eu coloquei, esse projeto de lei, que dispõe sobre as diretrizes de elaboração da execução da Lei Orçamentária de 2021. Para compor essa mesa, eu convido o ilustre secretário da Fazenda, Dr. George Santoro. Convido também o secretário de Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques. Convido o ilustre deputado e membro desta Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento, que inclusive é o relator, esse nobre arapiraquense, deputado Ricardo Nezinho. Convido também a dinâmica, a intrépida deputada Ângela Garrote para fazer parte desta mesa. Também convido o ilustre deputado, líder do governo nesta casa, o habilidoso e grande torcedor do CSA, que está por demais feliz com a goleada que o CSA deu ontem no Confiança, lá no estádio Batistão, em Aracaju, por 5-1, deputado Silvio Camelo. Convido o representante do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, é um nome meio complicado, não sei se a pronúncia é essa, Abinego da Guia, fazer parte da mesa. Convido também o representante do Ministério Público, o seu diretor-geral, doutor Carlos Eduardo. Também convido o representante do nosso Tribunal de Contas. Quero aqui dizer que, por problemas alheios à sua vontade, o presidente Otávio Lessa não está presente, mas manda o seu representante, o doutor Edgar Oliveira. Como foi dito, minha gente, com o fundamento legal, esta audiência pública será realizada em atendimento ao disposto no artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, alterado pelo artigo 1º da Lei Complementar número 131, de 25 de maio de 2004, parágrafo 2º do artigo 176 da Constituição Estadual e no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Eu fico muito feliz com a presença de todos e de todas. Eu costumo dizer que é um dos momentos mais importantes, tanto a nível de município, quanto a nível de Estado, quanto a nível do governo federal. É se que discutir o orçamento. A população deveria estar aqui presente para saber o que o governo, pode ser ele, municipal, e ser apreciado em todas as câmaras de vereadores do país, em todas as assembleias legislativas do país,
e no Congresso Nacional. É um momento de grande relevância para a sociedade saber o que se espera, a estimativa para o que vai se investir no ano seguinte, em todas as áreas. E, evidentemente, nós lamentamos que ainda não houve nesse país a conscientização da população brasileira no que diz respeito à importância dessa audiência pública, onde se discute a lei orçamentária, não me canso de dizer, para os municípios, para os estados e para o país. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, a Assembleia cumprindo o seu papel, e o governo do Estado, evidentemente, mandando essa sua proposta e com os seus representantes, seus secretários responsáveis por essa elaboração. Eu, nesse momento, passo a palavra ao ilustre secretário de Estado de Planejamento, o doutor Fabrício Marques Santos, para que faça sua explanação. E, evidentemente, nós temos, no máximo, 1 hora, mas o doutor Fabrício sempre se mostrou ser uma pessoa muito objetiva. E, evidentemente, pela competência, pela didática e pelo pragmatismo dele, é claro que ele não vai extrapolar essa 1 hora. Bom dia a todos, bom dia, deputado Inácio. Em nome do senhor, desejar um bom dia a todos, né, que estão aqui, os deputados, quem está nos assistindo ali pela TV Assembleia. Chamei. E como sempre, né, já seguindo um rito. Com sua autorização, eu convido, me desculpe, mas eu acho que eu chamei, não é possível. Eu, representando o Ministério Público, me deram aqui doutor Carlos Eduardo. Está aí. Desculpe, secretário. Mas, dado o bom dia a todos, como sempre, eu vou convidar aqui a equipe técnica da Secretaria, né, que trabalhou aí, que trabalhou com os órgãos nesses meses, que interagiu com a Secretaria da Fazenda, para apresentar, e vou chamar ali o nosso secretário especial da Receita, do Planejamento, o Gabriel, que tem trabalhado com a gente aqui há pouco tempo, está aqui nesse finalzinho de ano. A gente estava até muito recentemente com o secretário de Planejamento, que era o Paulo Castro, que é um servidor da Secretaria da Fazenda. Ele retornou no mês de outubro para a Fazenda para cumprir um papel importante, e a gente trouxe para substituir aí o Gabriel, e aproveitar aqui e apresentar a todos para conhecê-lo aí, e ele vai fazer a apresentação do orçamento 2021 do Peloa. Chamar o Gabriel, então. Bom dia a todos e a todas. Sou presidente Inácio Loyola, eu gostaria de cumprimentá-lo em nome de todo o Poder Legislativo, os deputados aqui presentes, cumprimentar os representantes dos demais poderes, Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, e cumprimentar os secretários de Estado, já cumprimentando os membros do Poder Executivo e a equipe técnica que nos ajudou a elaborar a apresentação. Vou fazer uma apresentação bem rápida para os senhores, para as senhoras. Uma pequena definição sobre a lei orçamentária, que ela é de competência do Poder Executivo, onde são fixadas as receitas e as despesas. A gente tem 3 esferas nesse projeto de lei, que é a esfera fiscal, que cuida do gasto e da administração direta e indireta, a esfera de seguridade, em que tem os gastos de assistência social e previdência, e a esfera de investimentos, onde tem todas as despesas das empresas em que o Estado tem capital social. Né? A LOA tem que ter compatibilidade plena com a LDO, que já foi aprovada por essa casa, e nós vamos agora detalhar os quadros resumidos desse projeto de lei. Dentro desse projeto de lei, houve um ajuste dentro do orçamento para o ano que vem, em decorrência da redução de algumas receitas.
principalmente de transferências da União e de convênios. Então, teve que haver esse ajuste no PELO para 2021 com uma pequena variação. E esse ajuste foi feito proporcionalmente também na parte de investimento. Esse quadro vem detalhado as despesas correntes e as despesas de capital. E aí o que chama atenção é uma variação maior nas despesas correntes, que são as despesas de custeios dos órgãos. Então, todo o ajuste ali decorrente da queda de arrecadação de transferências e convênios foi ajustada no custeio do Poder Executivo. Tem uma variação um pouco maior nas inversões financeiras, em decorrência da alocação de recursos no Fundo Garantidor de PPP e também uma maior amortização da dívida. A reserva de contingência foi ajustada em decorrência da vinculação de percentual com a despesa geral da LOA. Aí, dentro do quadro dos poderes, apesar de ter havido uma queda na previsão de receita inicial, foi mantido o valor do ano passado para todos os poderes. Então, todo o ônus dessa queda de receita foi ajustado dentro do Poder Executivo, mantendo a condição para os demais poderes. Já detalhando especificamente o Poder Executivo, o maior ajuste, como eu já havia dito, foi feito nas despesas correntes, que é o custeio da administração direta e indireta, e um ajuste também em despesas de capital, em decorrência dos lançamentos de previsão de investimentos de algumas empresas estatais. O percentual constitucional na área de saúde ele foi mantido em 25,22%, e a distribuição dele ali dentro do Fundeb, os recursos ordinários e a transferência de municípios. E o percentual de educação também foi mantido na casa de 12%. Não, desculpe que eu falei invertido, né? O percentual anterior é o de educação e esse é o de saúde. Desculpa pelo erro. E aí foi mantido também o percentual de educação. No mais, coloco à disposição, senhor presidente, para esclarecer qualquer dúvida e já retornando a palavra ao secretário Fabrício. Muito obrigado. Agradecemos a participação do doutor Gabriel e devolvemos a palavra ao senhor secretário de Planejamento. Obrigado, Gabriel. Eu acho que a apresentação mais sucinta, né, nos grandes números, presidente, e aí eu acho que o mais oportuno, até pela experiência que a gente teve nos últimos anos, acho que o mais oportuno é passar agora a apresentação aí para a Secretaria da Fazenda e depois, ao final, ficar à disposição para responder os questionamentos dos deputados e, eventualmente, aí, da sociedade civil que deseja conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como é que foram decididas aí as alocações de recursos para o orçamento para o PELO 2021. Eu volto a palavra ao senhor. Agradecemos a participação da Secretaria de Planejamento e passamos agora a palavra ao secretário de Estado da Fazenda, o doutor Jorge Santoro. Bom dia a todos, satisfação estar aqui presente. Cumprimentar o nosso presidente, deputado Inácio, deputado Nezinho, deputado Silvio Camelo, deputada Ângela Garrote, demais representantes dos poderes aqui presentes. Presidente, é uma satisfação a gente estar podendo participar de mais uma audiência pública do orçamento. Como o senhor colocou, sem dúvida alguma, é a reunião principal aqui da Assembleia, apreciar o orçamento e as contas do governo. Eu acho que são dois momentos que a Assembleia se destaca e é nessa audiência que a gente trata desses temas. Eu queria apresentar a minha equipe que está aqui presente, a Renata, a secretária do Tesouro, a Monique, de Política Fiscal, a Karine, superintendente financeira nossa, e uma novidade, presidente, graças a essa Assembleia, a gente pôde fazer o concurso dos auditores fiscais da área financeira e tributária, e nós temos aqui um grupo de auditores participando da audiência pela primeira vez. Acho que a maioria deles nunca participou de uma audiência pública, e ainda mais tendo participado do processo na fase final aqui já com a gente, lá na Secretaria de Fazenda.
Queria apresentar um pouquinho da conjuntura econômica. A gente está vivendo um momento bem atípico, né? E aí a minha apresentação basicamente vai passar por um pouquinho da economia do mundo, Brasil, um pouquinho do que a gente usou de parâmetros para estimar a receita e, no final, um pouquinho dos resultados fiscais do Estado que usamos para orientar a elaboração da proposta de orçamento. Aí a gente está vendo um pouquinho do que aconteceu nos últimos tempos. A economia do Brasil vem reagindo de uma forma um pouco pior que a média, né? Isso retrata um pouquinho do que a gente está colocando nas nossas estimativas de receita, né? Nos últimos tempos. E aí um cenário que a OCDE está trabalhando para 2021 e 2022. É um cenário um pouco pior que o FMI está trabalhando e que o governo brasileiro está trabalhando, mas a gente sempre é bom olhar para vários institutos para a gente colher uma informação mais diferenciada. E aí a gente tem aí umas alternativas do PIB, né? E aí são dois cenários, né? Vamos continuar com a pandemia em 21, quando vai terminar, quando vai ser a vacinação, são cenários que ainda a gente não tem certeza. Lá no início do ano, lá por volta de abril, quando a gente já estava começando a pandemia de uma forma mais intensa, se apresentou-se cenários muito ruins para a arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais. Graças à atuação que a gente teve coordenada no país como um todo, apesar de ter atrasado um pouco essa atuação, a gente conseguiu terminar o ano basicamente com a arrecadação dos tributos estaduais no mesmo patamar que no ano anterior, que é um grande ganho, tendo em vista a queda que o PIB vai apresentar esse ano, em torno de 4%, 5%, como a gente está vendo aí no gráfico e nos anteriores, né? Então, a previsão da recuperação vai depender muito da capacidade do país aplicar a vacina nas pessoas, enquanto tempo esse processo vai levar. Se demorar muito, a gente vai ter um problema de economia a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Isso é um cenário muito preocupante, um momento em que o país tem uma quantidade muito grande de títulos públicos do governo federal vencendo nesse período, cerca de R$ 1 trilhão em títulos públicos federais vencendo até abril, e é um momento que a gente, se não estiver controlando a pandemia ali, né, com a vacinação, a gente vai ter um risco fiscal, não só no Brasil, que se replica nos demais entes subnacionais. Passar. Nesse mesmo cenário, o IBGE e o IPEA tem um grupo de conjuntura também, está fazendo as estimativas do PIB, como eu falei, uma queda de 4,5% para o ano que vem, e alguns setores econômicos que se mantiveram fora da crise, né? O setor agropecuário, Brasil, continua com um destaque, e Alagoas, sem dúvida nenhuma, os dados que a CEPLAG divulgou recentemente demonstram isso, da Secretaria de Agricultura, da Conab, que a gente consegue coletar com regularidade, mostram que a safra em Alagoas vai crescer esse ano em cerca de 8%, e é o que está acontecendo um pouco até acima do Brasil, mas é o cenário que se manteve acima da questão do PIB do Brasil. Serviços foram mais afetados. Alagoas, por ter um período de turismo mais no final do ano, quando a pandemia estava mais freada, né? A gente sentiu menos o impacto econômico da questão turística do que as cidades do sul do Brasil, que o turismo é no período que foi o auge da pandemia no Brasil. Então, a gente sofreu um pouco menos que os demais estados. Isso retrata, a gente não trouxe esse gráfico aqui, mas Alagoas está com uma projeção de crescimento do PIB de 0,6%, que é uma coisa espetacular para esse ano, em alguns bancos colocando isso. E isso não se reflete na maioria dos estados do Brasil. A repercussão do PIB está sendo bem desuniforme. Quem tem mais atividades agrícolas com peso na economia, isso retrata melhor, ou seja, uma recuperação mais rápida que os estados que têm um serviço mais pesado. Pode passar? E aí um pouquinho dessas taxas de crescimento por setores, e aí fica claro que a agricultura se mantém como o motor aí da economia do Brasil.
e a indústria com uma grande possibilidade de recuperação para o próximo ano. Tivemos muitos problemas de desabastecimento, de embalagens, e isso afetou também o comércio em algum ponto, em algum mês específico. Teve mês que alguns segmentos econômicos varejistas não tinham mercadoria, porque a indústria não tinha embalagem para fazer e mandar a mercadoria. Então, isso demonstra um pouquinho da desorganização que o Brasil viveu por causa da pandemia, da estrutura produtiva do país. Pode passar. Esse gráfico aí é bem interessante. Ele mostra dois cenários, né? O cenário está feito por número índice, Fabrício. E é o grupo de conjuntura do IPEA, é um grupo que se reúne, tem os amigos nossos que participam, meu e do Fabrício, lá já há algum tempo. E ele tinha uma projeção para o país, para 2020 e 2021, bastante legal, com aquela curva roxa ali. O Brasil vinha numa ascendente, vinha num crescimento, e aí pegou a pandemia. E o mais importante, que eu reputo, vocês darem uma olhada, é que a projeção do grupo de conjuntura e do IPEA é que o Brasil, em 2021, ainda vai ficar com a economia menor um pouco que 2018. Ou seja, a gente mal vai recuperar o que a gente tinha em 2018 para o ano que vem. Isso é um cenário que a gente tem que ter isso em mente, é um cenário que preocupa, porque a gente tem demandas sociais cada vez mais crescentes. Ou seja, a gente tem mais pessoas precisando de ajuda para o próximo ano, o que a gente viveu um pouquinho mais no meio desse ano de 2020. Pode passar? E aí um pouquinho dessa conjuntura, vocês olham aí a dívida bruta do Brasil. O Brasil é dos países em desenvolvimento, né? É o país que está com a maior dívida pública, né? O maior crescimento dessa dívida em relação ao PIB dele. E isso gera uma preocupação, chegando aí a projeções de chegar a 98%, 99% do PIB do Brasil de endividamento, o que é um dado muito preocupante pela questão da economia brasileira não ser uma economia consolidada, que necessita de investimentos, precisa de muitas melhorias. É diferente de um Japão, de uma Grécia, que já tem uma estrutura já mais consolidada. Pode passar? E aí a gente vê que o Brasil fez um grande esforço fiscal esse ano, né, 2020. Está aí até outubro um resultado primário negativo de 725 bilhões. Provavelmente nós vamos chegar a 1 trilhão de primário negativo, vai ser o resultado primário pior da história do Brasil esse ano. E isso aí nada mais é do que o programa de auxílio emergencial somado aos programas de manutenção de emprego e também de liquidez que foi feita ao mercado, ou seja, liquidez no sistema bancário. Isso é uma política pública na veia para a gente manter a atividade econômica e criar uma rede de sustentação social. Então, a gente vê isso nos números. É tão grande esses números que a gente provavelmente terá muita dificuldade, e aí está sendo discutido agora no Congresso, essa semana. Tem duas PECs no Congresso muito importantes, a PEC emergencial sendo discutida, a PEC 101, projeto de lei de PEC 101 e o 137, interessa diretamente aos estados, tem a ver com o regime de recuperação fiscal dos estados, tem a ver com o estabelecimento de teto de gastos e tem a ver também com a questão de uma revisão dos tetos dos estados que não cumpriram. Alagoas cumpriu o teto como acordado na renegociação da Lei Complementar 156, mas 11 estados do Brasil não conseguiram cumprir o teto de gastos. E aí está sendo solicitado, através desse projeto de lei, um waiver para esses estados não serem penalizados ainda nesse período de pandemia. Aí a gente está olhando o câmbio tem vários estudos apontando que o câmbio está sobrevalorizado, além do que seria a conta correta, ou seja, está cerca de 40% além do que deveria ser, o que indica uma preocupação com a economia futura do Brasil, essa taxa de câmbio. E um dado aí muito importante, aí, esse gráfico da direita, em relação ao desemprego, né? Ele tem se agravado crescentemente nos últimos meses. Talvez a gente chegue no pico em janeiro e fevereiro do próximo ano,
o que é um dado de pressão social bastante intensa, é o que aponta aí as estimativas do Boletim Focus e diversos outros estudos que estão sendo apresentados recentemente, que a taxa de inflação, inclusive na LDO federal, na discussão no Congresso recente que teve, a própria equipe econômica apontou isso como uma preocupação para janeiro e fevereiro. E um dado aí diferente aí também, um gráfico em corte, né, mostrando aí a questão da economia informal e a sua explosão nos últimos meses, né? E aí que é a gravidade do nosso problema de viver na pandemia, é que a economia informal, quando está a economia funcionando, né, as pessoas conseguem ocupações que consigam gerar renda para elas. Com a pandemia, isso foi muito dificultado, o que fez um aumento da necessidade de um socorro, né? Esse socorro emergencial atingiu essas pessoas que ficaram desempregadas, outras já estavam há mais tempo desempregadas e não tinham nenhuma atividade no mercado informal para poder gerar renda. Bom, essa é a conjuntura que a gente está vivendo, né? Uma imprevisibilidade, incertezas, né? Quanto a essa questão da Covid. Vamos continuar no primeiro semestre com ela, a vacinação no Brasil vai ser suficiente para manter a atividade econômica como está. Alagoas está vivendo uma recuperação econômica muito intensa. Ontem nós divulgamos o boletim econômico, em que a gente analisa claramente os dados de nota fiscal eletrônica. Pelo terceiro mês consecutivo, a gente está crescendo com 2 dígitos, né? Crescemos 20% no faturamento das empresas alagoanas no mês de novembro. É um dado muito impactante, muito importante, mas já há alguns sinais de desaceleração em alguns segmentos, como, por exemplo, o material de construção, que vinha crescendo a 30%, 40%. Nesse último boletim, ele já tem uma ele tem uma desaceleração bastante significativa, e em alguns outros setores a gente já começa a ver essa desaceleração, o que pode ensejar um início de 2021 com alguma preocupação. E a busca desse reequilíbrio fiscal do governo federal, né, depois desses gastos adicionais, vai fazer com que, provavelmente, as nossas transferências federais não aconteçam. Ou seja, 2020, o Estado de Alagoas teve o suporte do FPE, ou seja, toda a perda do FPE foi compensada até o mês de novembro, né? Teve o auxílio de não pagar a dívida no final desse ano, segundo semestre, e também teve o auxílio em relação à queda do ICMS, a gente recebeu 440 milhões. E isso, provavelmente, não há espaço fiscal para o governo federal apresentar para o próximo ano. Além disso, a gente está vendo com muita dificuldade os espaços para convênios e transferências voluntárias do governo federal. Isso se apresentou durante esse ano inteiro. A gente só teve as transferências voluntárias para a saúde e na obra do Canal do Sertão. Nas demais convênios que o Estado teve, a gente teve muito pouco valor de transferências federais, e isso provavelmente vai se replicar no próximo ano, tendo visto essa dificuldade orçamentária do governo federal, até porque ele está no limite de descumprir o teto de gastos para o ano que vem. Então, a gente está trabalhando com um cenário que não vai ter esses auxílios federais para os estados, nem para os municípios para o próximo ano, e com um cenário de ter um alto nível de desemprego para o início do próximo ano, o que pode ser suavizado ao longo do próximo ano. Esses parâmetros nós trabalhamos por ocasião da feitura do orçamento do ano que vem, né? Então, esse PIB, taxa de câmbio, IPCA e a taxa Selic são os indicadores econômicos que influenciam tanto no nosso endividamento quanto na nossa arrecadação, e a gente usa sempre o Boletim Focus, que é um boletim que o Banco Central pesquisa no mercado financeiro, e ele tem sido bastante confiável nos últimos anos. Aí, comparando mais ou menos uma tabela como o nosso colega da CEPLAG apresentou, né? Focada a grande diferença do orçamento desse ano, próximo ano para esse ano,
é a questão das transferências do FPE. A gente está prevendo uma queda nas transferências do FPE para o próximo ano. Muito em si, o FPE tem um peso, o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas tem um peso muito grande na sua composição, e o cenário para o próximo ano é que essas empresas que apuram lucro real em pessoas jurídicas tenham não um desempenho como vinham tendo, mas um desempenho pior. Então, a gente trabalhou com o FPE com um dado bastante conservador, apesar de dos últimos meses o FPE tem sido bastante bom, a parcela, inclusive, que vai ser paga dia 10, agora com um crescimento de mais de 20%, o que não aconteceu ao longo do ano inteiro. Então, a gente trabalhou com um dado de uma queda na transferência do FPE e das transferências voluntárias de convênio. Nos demais itens de arrecadação, a gente manteve um patamar parecido com a gente pensava que ia ser a LOA em 2020, que eu acho que é isso que o Brasil vai fazer, uma lenta recuperação econômica nesse ano de 2021, a gente trabalhou com um cenário nesse sentido. Um pouquinho aí da receita corrente líquida em 2020, né? Então, só para alertar a Assembleia, em 2020, vários indicadores fiscais nossos acabam sendo deturpados um pouco pelo valor da receita corrente líquida de 2020, que são receitas decorrentes da pandemia. São aqueles auxílios que o governo federal fez para os estados e municípios. Então, a gente aumentou aí quase 1 bilhão a nossa receita corrente líquida de coisas que não vão acontecer em 2021. Então, esse socorro aos estados, a gente está colocando num cenário que não se replicará em 21. Mas, de qualquer maneira, quando você olha, pode passar ao próximo, alguns indicadores, como despesas de pessoal, ela parece que caiu para 41,53 e não caiu. Na verdade, é porque a gente está com a receita inflada em 1 bilhão por causa dessas transferências federais. E a gente está ali, graças a Deus, dentro do limite prudencial da LRF, da despesa de pessoal, graças à reforma previdenciária aprovada por essa casa, que nos trouxe a capacidade, novamente, de poder fazer concursos públicos. E é isso que o governador e o secretário Fabrício devem anunciar em breve, o cronograma dos concursos públicos, decorrente dessa mudança de patamar nosso, que foi possível pela abertura desse espaço, pela reforma da Previdência. Pode passar? Bom, aí a dívida consolidada nossa, como a gente não pagou os 6 meses, né? Foram 6 meses? 6 meses de 2020, da dívida ela tem um crescimento ali de um pouquinho de 1 ponto percentual, 1,5 percentual ali mais ou menos. E isso, basicamente, teve um outro fator favorável, que foi a Selic, que está bem baixa, e a nossa dívida ela é atualizada pela Selic. Mesmo assim, a nossa trajetória de dívida consolidada líquida continua na trajetória descendente. O Estado vem pagando todos os passivos que tinha ao longo do tempo, e aí a gente chegar no patamar de 68,4 ao final de 2020 é bastante positivo e bastante importante para a gente. Dá uma possibilidade da gente alavancar espaço fiscal para poder fazer investimentos que o Estado precisa. Pode passar? Queria agradecer, estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida aí. Agradecemos a participação do nosso secretário da Fazenda, o doutor Jorge Santoro. Para desanuviar esse ambiente com essa explanação, eu tenho um amigo em Piranhas que ele trabalhou em várias obras, várias hidrelétricas nesse Brasil, trabalhou em Três Gargantas, na China. E a verdade, doutora Renata, que ele trabalhou no Iraque, numa ferrovia. E o orgulho dele é dizer que aprendeu 2 termos na língua árabe, no idioma árabe. Mac Mosquila e Mosquila Timbira. Segundo o Pereirão, como é conhecido lá em Piranhas por nós, um homem de seus 70 anos já, Mac Mosquila quer dizer céu de brigadeiro. Mosquila Timbira, bronca, turbulência. Então, pelo que fez a explanação, o doutor Jorge Santoro, nosso secretário, o ano 2021
vai ser Mosquila Timbira, bronca, só para desanuviar e fazer esses esclarecimentos sobre essa figura piranhense, o meu amigo Pereirão. Mas queremos aqui agora pedir a algum representante aqui do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que queira se manifestar, algum deputado, alguém que queira se manifestar diante das explanações da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Fazenda. Se alguém está... Algum deputado, deputado Ricardo Nezinho, deputado Silvio Camelo, ou algum representante do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público. Alguém que esteja presente à sessão, alguém quer fazer alguma indagação. Tudo justo e perfeito. Bom, minha gente, nesse momento, queremos agradecer a presença dos ilustres secretários Jorge Santoro, da Fazenda, do nosso ilustre secretário de Planejamento, o doutor Fabrício Marques, e, evidentemente, essa audiência pública, como foi iniciada e eu coloquei, a importância que ela tem, e, evidentemente, nós cumprimos o nosso papel regimental aqui na Assembleia Legislativa. Quero agradecer a presença dos senhores secretários, seus assessores, aqueles que vieram participar dessa audiência pública, agradecer a presença dos senhores deputados. Quero dizer que aquele deputado que não esteve aqui presente por problemas alheios, mas que todos nós, 27 deputados, estão, independente da comissão que participe, eles estão inteirados desse projeto de lei orçamentário, e esse projeto de lei volta para a Secretaria, para a Comissão de Planejamento, Finanças e Economia, onde eu sou o presidente, temos como vice-presidente a deputada Flávia Cavalcante, como outros membros, deputado Ricardo Nezinho, deputado Gilvan Barros Filho e o deputado Davi no Filho. Será apreciado por esta comissão e, posteriormente, depois do parecer dessa comissão, ela virá a plenário para ser apreciado por todos os 27 deputados, que é a composição desse Poder Legislativo da Casa Tavares Bastos, que tem como comandante maior o ilustre, o nobre, que é o deputado Marcelo Vitor. Nós estamos vivendo um momento de muita integração aqui nesta casa. Eu que estou aqui há alguns tempos, essa gestão que tem à frente o deputado Marcelo Vitor, existe uma participação muito forte, uma integração de todos nós que fazemos o Poder Legislativo do Estado de Alagoas, que todos nós, sob o comando do deputado Marcelo Vitor, queremos contribuir com o progresso e com o desenvolvimento do Estado, evidentemente, que temos à frente o governador Renan Filho, que é o líder maior do nosso Estado. Conclusão, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Quero dizer que... Sim, quero agradecer a presença do Luna, que é o nosso, pode-se dizer que é o secretário da Fazenda aqui, é um dos maiores especialistas na questão orçamentária que o Estado de Alagoas tem, do nosso ilustre Henrique, biólogo, economista e engenheiro florestal. É engenheiro florestal, né, Henrique? Ambiental. Presença de Marcelo, Luciano. Marcelo do Som, Luciano Chico do Plenário. E de Chico do Plenário. Todos, aqui a presença de todos vocês e, evidentemente, desejar um Natal de muita paz, de muita harmonia e um 2028 de muitas realizações, apesar que as previsões são
como foi colocado pelo secretário Geo Santoro, é de um clima mosquila timbira, bronca, de muita turbulência por conta dessa pandemia, que é uma das causas principais que vem abalando todo o planeta. Agradeço a presença dos nossos militares, da nossa briosa Polícia Militar do Estado de Alagoas e dou por encerrada essa audiência pública. E quero, mais uma vez, dizer que o relator desse projeto de lei é o nobre deputado Ricardo Nezinho. Muito obrigado, minha gente, e até o próximo encontro.